Glória a Deus. Amados irmãos, a paz do Senhor, é uma alegria muito grande. Nós estamos nesse dia tão bonito, na presença do Senhor, e eu tenho comigo novamente a cabeça mais brilhante da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Eu tenho a alegria de receber o nosso querido presbítero Renato. Renato já nos brindou com muitas revistas, e a última grande revista que ele nos abençoou foi sobre o Espírito Santo. E agora, a nossa nova revista, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu estava, Renato, na minha aula de introdução, eu aproveitei, falei um pouquinho de teologia, falei um pouquinho das divisões da teologia e mostrei a centralidade da cristologia, né? De acordo com tudo aquilo que você nos instruiu na aula introdutória, porque a revista atrasou um pouquinho chegar, mas graças a Deus já chegou em todos os cantos. E sem sombra de dúvidas, né, Renato? Cristologia é o centro de todas as coisas, né? Seja muito bem-vindo, meu querido presbítero. É uma alegria te ter conosco. Senhor, e também a todo o ministério, a pastora Oloide, e a todos os professores da Escola Bíblica, um grande abraço, e que nós possamos seguir juntos aí nesta caminhada, né, para entender um pouco sobre a pessoa de Jesus. A gente nunca vai entender tudo, né? Mas o básico a gente tem que entender. Com certeza, com certeza. Renato, a primeira lição, que está exatamente aqui da página de número 3, ficou tudo muito bonito, bem diagramado, né? E tudo direitinho, até a página 7, da página 3 à página 7. Vamos lá. Meu querido escritor, nós vamos começar com a encarnação de Cristo. Encarnação de Cristo. E a sequência aqui no sumário é encarnação, humanidade, divindade, Cristo na Trindade. Depois, Cristo no Velho e no Novo Testamento, morte de Cristo, ressurreição, ascensão, ofícios de Cristo, estado de Cristo e Cristo na escatologia. O que te levou a dividir a revista dessa forma? Qual foi a finalidade que você tinha em mente, meu amado escritor? É porque eu acho que, se a gente for analisar bem, uma das áreas mais combatidas da cristologia, de fato, é sobre a encarnação de Jesus, sobre a humanidade de Jesus, né? E a partir daí, Jesus como Filho de Deus, como membro da Trindade, né? E depois, trabalhando essa questão de Cristo no Velho Testamento, para que nós possamos ter o entendimento dele, né, das sombras que se projetam na imagem real se cumprindo na pessoa de Cristo, né? Aí trabalhamos também a ressurreição, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ascensão, depois dos ofícios de Cristo e Cristo na escatologia, porque, analisando bem, eu fazendo um estudo bem aprimorado acerca desses assuntos, eu percebi que havia variados assuntos que se tratavam acerca da cristologia, mas eu quis organizar de uma forma que a igreja pudesse compreender melhor, né? Porque o estudo é muito vasto, tem muita coisa, não tivemos espaço nem para falar para os títulos de símbolos de Jesus aí, né? Ficou faltando muita coisa, a gente colocou aquilo que, nesse apanhado aí, a gente viu como mais importante para discutir com a igreja. Não, tá ótimo. Mas tem o seguinte, como a nossa revista é feita para, na verdade, 4 meses, para que todo mundo comece junto e termine junto, então já vai preparando com calma os símbolos, né, os títulos, porque com certeza vai entrar em lição extra. Vai Sim. entrar em lição extra, né? Vai ser uma bênção, sim. Então, entendemos, muito boa a divisão mesmo, e, na verdade, você segue os eventos cruciais da vida de Cristo, expostos no Evangelho, né,
que é encarnação, ou seja, nascimento, vinda, humanidade, né? E aí depois toda a questão dele agindo no tempo e no espaço, o referencial maior, morte, ressurreição, ascensão, ofícios e estados e o futuro, Cristo no futuro não tão distante. Mas maravilha, 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 maravilha mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já tive a oportunidade de ler a revista inteira, meu amado Bem, presbítero, e ela está muito boa. Ela está muito boa. Vamos lá. Lição número 1. Vamos lá. Eu tenho que ensinar no próximo domingo sobre a encarnação de Cristo. Meu querido escritor, de tudo que está aqui, é óbvio que eu vou passar ponto a ponto, ponto a ponto, ponto a ponto. Antes da gente discutir cada ponto. O que é que não pode faltar? Ou seja, ao final da primeira aula, se tudo deu errado na minha aula, mas tudo deu errado. O que meu aluno tem que sair sabendo? Se tudo der errado, é lógico que nós vamos estudar ponto a ponto, vamos comentar ponto a ponto, mas se tudo deu errado, qual é o centro, qual é o cerne, que eu posso, assim, olhar para mim enquanto professor e dizer, bem, pelo menos isso aqui ele tem que saber da lição número 1, meu querido pastor. na verdade, o aluno tem que sair consciente da necessidade e da importância da encarnação de Jesus para a nossa salvação. Porque se a gente for analisar bem, se Jesus não tivesse vindo para morrer por nós na cruz do Calvário, não haveria nem cristianismo para pregar. Então, o aluno tem que estar consciente de que o cerne da teologia cristã começa, de fato, quando Cristo ele se esvazia da sua glória, né, numa doutrina chamada de kenosis, para assumir a nossa humanidade, para que se tornasse possível dele realizar toda a simbologia litúrgica dos sacrifícios que eram feitos na lei, que apontavam diretamente para o sacrifício vicário e substitutivo de Jesus. Entender, então, que a encarnação é o que tornou possível a salvação da humanidade. Fantástico. Então, pela encarnação, eu tenho acesso à salvação. Sim. Isso é o centro da lição. Excelente. Muito bem, consciente disso, meu querido presbítero, vamos então aqui a toda a lição. Você dividiu a lição em exatamente 3 pontos. Fora a introdução, vem o ponto número 1, o plano da encarnação desde a eternidade. O ponto número 2, o prenúncio da encarnação de Cristo. E o ponto número 3, como o verbo se tornou carne. Como o verbo se tornou carne. Ok. Muito bem. Em primeiro lugar, o que é encarnação, Renato? Encarnação é a doutrina bíblica que diz que Jesus Cristo, sendo eterno, Filho do Deus Todo-Poderoso, Senhor do tempo e da história, Criador de todas as coisas, olha para a humanidade e, desde os tempos da eternidade, na presciência de Deus, sabendo que o homem iria pecar, ele se submete ao Pai, se voluntaria em oferecer a sua própria vida em sacrifício, e através de um milagre do Espírito Santo, ele recebe a nossa humanidade para ser capaz de interceder por cada um de nós como sacrifício vicário. Então, em termos bem simples, encarnação é Cristo se tornando um de nós, um Sim, homem. com certeza. Encarnação é isso. Tá. Então, você está defendendo a ideia de que a encarnação ela é literalmente, em primeiro lugar, uma submissão de Cristo a Deus, o Pai. Em segundo lugar, produto de vontade de Deus na própria eternidade, antes do homem cair, e que por intermédio dela, Deus vem ao homem e salva o homem. É Sim, exatamente isso? exatamente isso.
a doutrina da presciência de Deus, né, nos mostra que Deus sabe de todas as coisas antecipadamente. E ao invés de evitar a queda do homem, ele permite a queda do homem, mas já dando a solução para a salvação da humanidade, para que o homem que foi feito à imagem e semelhança dele tivesse a oportunidade de decidir se queria ou não herdar a salvação. Então, o projeto de Deus não é um projeto fracassado, como dizem os teólogos liberais, que Cristo, de fato, não morreu na cruz e que a morte dele não tem importância para a humanidade. De fato, a morte de Cristo tem sim importância e é um dom gratuito de Deus, né, que foi concedido por Deus por amor a cada um de nós e é algo que deve ser aceitado de livre e espontânea vontade. Então, essa é, de fato, a razão da encarnação. Renato, vamos ser francos. Pensar que Deus se faz homem, meu amigo, isso é de uma loucura mental incomensurável. A mente da gente não alcança. Esse foi o motivo pelo qual você, já aqui, no ponto número 1, o plano da encarnação desde a eternidade. Você fala do mistério da encarnação? Sim, é, na verdade, um grande mistério, pastor, é algo insolúvel, porque se a gente for analisar bem, todo o nascimento humano, ele é constituído de uma relação íntima entre marido e mulher, entre tudo aquilo que diz respeito à concepção natural, né, que é a união ali dos gametas masculinos e femininos ali para gerar um embrião, e esse embrião vai penetrar o óvulo, né, e a partir daquele momento ali, aquele óvulo no útero, então, o espermatozoide penetra aquele óvulo e uma criança, então, passa a ser gerada no útero de uma mulher. Isso em termos simples dentro da ciência. Só que a encarnação de Jesus é algo tão profundo e tão misterioso que, além de não ter um nascimento fruto do relacionamento íntimo entre o homem e uma mulher, por sinal ainda, aquela que lhe deu à luz é uma mulher virgem, para acabar de vez colocando mais pimenta aí nessa salada, porque é algo extremamente complexo. Se já é um absurdo dentro do ponto da ciência, uma pessoa engravidar sozinha, sem a união dos gametas masculinos fundidos aos femininos, e ainda essa pessoa ser virgem, é só pela fé que a gente tem condições de acreditar. Porque os cientistas colocam em xeque isso, porque humanamente falando, racionalmente falando, dentro do prisma da razão, dentro do prisma psicológico, isso é materialmente impossível de se realizar. Mas como Deus é o Deus do impossível, a encarnação de Jesus é o maior desafio da história da humanidade. Se a criação do universo é um mistério muito profundo, T.P. Simon diz que a encarnação está no mesmo patamar de profundidade e de complexidade. Então, nós não vamos conseguir, de fato, explicar a encarnação de Jesus. Nós apenas temos que nos encurvar de modo resignado diante da presença de Deus e aceitar esse mistério de uma maneira muito humilde e de uma maneira muito grata a Deus. Se parar e pensar, é um milagre, né? É um milagre. O milagre é só para Deus, né, Renato? Deus. Por isso que o Espírito Santo fez o que fez. Descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo, Gabriel disse a Maria, e a sombra do Altíssimo te cobrirá. E aí, ainda deu o nome do menino, né? Tem que ser Jesus, porque Sim. salvará a humanidade dos seus pecados. Rapaz, que maneira interessante de começar a cristologia, já falando de algo absolutamente misterioso, verdadeiro, mas misterioso. Né? Tanto é que Paulo diz lá em 1 Timóteo que grande é o mistério da piedade, né? Porque Deus foi manifestado em carne, ele foi visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima novamente na glória. Então, Paulo, só aí, ele traça todo o trajeto de Cristo em direção à terra e depois mostra a ele, depois de ter cumprido a sua missão, subindo de novo aos céus e assentado à direita de Deus.
e ele demonstra que, para ele, que foi talvez o maior teólogo da teologia cristã, é um mistério insondável, algo que não consegue se decifrar de uma maneira humana, racional, é algo que foge do intelecto e à razão de qualquer estudioso. Então, é um mistério maravilhoso, e a gente só aceita esse mistério porque a gente tem fé em Deus, porque a gente tem o Espírito Santo para fazer com que nós creiamos que isso, de fato, é algo absolutamente verdadeiro, proposto pelo próprio Deus. Então tá, vamos deixar de devagar e vamos olhar para o professor que está assistindo a gente agora e ele quer saber como vai aplicar uma aula como essa. Então ele abre a revista, ele, obviamente, lê a página 03, ele lê o texto áureo, né? No princípio era o verbo estava com Deus, né? E ele vai olhar para a classe e vai dizer, irmãos, hoje nós vamos estudar sobre a encarnação. A encarnação foi o milagre da parte de Deus de trazer seu filho, que também é Deus, para a humanidade. Isso é encarnação. Como é que isso foi feito? Por intermédio do Espírito Santo. E a Bíblia descreve em detalhes? Não descreve. Mas a encarnação é o primeiro grande fato sobre Cristo. E essa manhã nós vamos estudar a encarnação. Excelente. Aí ele vem, trabalhou então com o conceito de encarnação, e aí quando ele vai para o ponto número 1, o plano da encarnação desde a eternidade. O que ele tem que fazer nesse ponto 1, meu amado pastor? Bom, ele tem que já delimitar um espaço de compreensão de que a encarnação de Cristo, de fato, é um grande mistério, né? É um assunto de difícil compreensão no campo teológico, e já explicar que a palavra encarnação vem da tradução latina do Evangelho de João, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 14, em que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele precisa explicar para o aluno que o apóstolo João apresenta Cristo desta forma, como o verbo de Deus encarnado, justamente porque desde aquela época já havia o nascimento de uma doutrina chamada de gnosticismo, que era um tipo de entendimento dualista da realidade das coisas, e que dizia que era impossível que Deus se tornasse humano, e muito mais ainda, que Deus se fizesse carne, né, na pessoa de Jesus, porque, segundo eles, tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é tangível, é mal, né? E só aquilo que é intangível, que é transcendental, é que é de fato algo bom. Então, segundo eles, a encarnação é impossível de acontecer, porque Deus jamais assumiria a pecaminosidade, jamais assumiria a carne, né, do ser humano, porque esta carrega toda espécie de males e de distorções na natureza. E o apóstolo João, lá no capítulo de número 1 do Evangelho de 1 João, no capítulo 4, versículo 1, ele diz que todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas aquele espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, ele é o espírito do anticristo, ele nada tem em Deus. Então, já para entender o processo da encarnação, por que o apóstolo João escreveu dessa forma, já trabalhando esse conceito gnóstico de que Jesus não poderia assumir a humanidade, porque a carne, de fato, carrega tudo aquilo que é mal e pernicioso, né? Então, esse já é um ponto muito importante. Outra coisa é que a encarnação não... Muito bom mesmo. Muito bom, mas muito bom mesmo, porque João, ele é o último dos evangelistas a escrever, né? Sim. E o período que ele escreve já tinha um gnosticismo que negava a possibilidade de Cristo estar em carne, porque, obviamente, nada que é carne presta. E João vem, como os meninos dizem, né, com uma voadora já no peito, e de cara já diz, o verbo se fez carne, habitou entre nós. Sim, excelente, excelente, excelente. Pode continuar, meu querido presbítero. Então, eles dizem que para que Jesus assuma a natureza humana, ele tinha que se tornar um pecador, né?
Mas o que a gente tem que demonstrar para os nossos alunos é que Cristo não morreu pelos pecados dele, porque ele não tinha pecado. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Porque a partir do momento que Adão, nosso cabeça federal, nosso cabeça de raça, peca, todos nós pecamos juntamente com eles e nos tornamos inimigos de Deus. Então, a encarnação é a proposta de reconciliação de Deus com a humanidade através de Jesus. Então, é por isso que a encarnação é necessária. Ah, então é óbvio. Por isso que, já falando desse ponto no 1.1, eu já emendo com 1.2 e 1.3, por quê? Porque a encarnação de Cristo já é um plano de Deus que vem desde a eternidade, antes da queda, já havia esse plano de encarnação. Deus já tinha, junto com Cristo e o Espírito Santo, planejado, e Jesus seria o executor desse plano, e é óbvio, 1.3, sem encarnação não tem salvação. Não Sem tem a salvação. de Cristo não tem salvação. Ah, muito bom, muito bom. Vai ser muito bom mesmo, e é fundamental compreender todos esses fatos. Agora, vamos lá. Entendemos direitinho. João vivia numa época que era o final do primeiro século. O gnosticismo tinha surgido e negava que Cristo viesse em carne, porque tudo que era carne era pecaminoso. E João veio e diz: não, ele tomou a forma humana. E ele tomou a forma humana como consequência, obviamente, de todo um plano de Deus desde a eternidade. Então, antes do mundo existir, já existia esse plano de Deus, e sem Cristo se tornar homem, ele não poderia salvar a humanidade. Entendido isso, Isso. É por meu isso que no querido, Apocalipse 13:8 diz que ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, né? E o apóstolo Pedro também diz que Cristo, ele foi morto desde a fundação do mundo, mas se revelou neste último tempo por amor a nós. Então, muitas pessoas podem questionar dizendo assim, olha, mas de fato a encarnação veio por causa de um tropeço de Deus, de não conseguir prever, né, de fato o que aconteceria com a sua criação, e teve que improvisar. E, na verdade, não foi isso que aconteceu. Na verdade, Deus já sabia que o homem iria pecar, determinou isso desde a eternidade. Como eu disse no começo, Cristo se submete a esse propósito maravilhoso de vir para morrer por cada um de nós, mostrando que Deus ele já tem todas as coisas sob o seu controle e que tudo aquilo que aconteceu desde a queda do homem, por mais que a gente não consiga entender isso, foi uma permissão de Deus, e Deus, como remédio para sarar a chaga deixada pelo pecado, ele já desde a eternidade, antes mesmo do homem ser criado, de ser projetado, o homem, Deus já via o homem caindo no jardim do Éden e disse para Jesus: tu vai lá e vai entregar a sua vida para morrer por causa de toda a humanidade, né? Justamente porque Adão irá pecar. Então Deus sabia de fantástico, tudo. né? Deus sabia de tudo. Fantástico, 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 fantástico. Ok, então, ensinando esse ponto 1, eu vou para o ponto 2, e no ponto 2, você desejou que a gente deixasse claro para o aluno o quê? Nos ajude a entender a relação do ponto 2 com o ponto 1, meu querido presbítero. Sim, a relação do ponto 2 é com o ponto 1, que a encarnação, de fato, no ponto 1, ela é vista como um mistério de Deus, e no ponto 1.2, que o plano da encarnação, de fato, como eu já havia dito, ele foi traçado, alguns poderiam dizer que ele foi traçado logo após a queda, como se Deus fosse pego de surpresa, ou talvez tivesse que improvisar as pressas, né? Mas ele, em sua presciência, previu a queda de Adão desde a eternidade. Por isso ele providenciou a vinda de Cristo, também chamado de Logos Divino, e cumpriu isso no devido tempo, né? Lá em Gálatas 4:4, que cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher e nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Então, na economia da salvação, Cristo ele foi conhecido antes da fundação do mundo. E esse projeto que nós temos aqui visto traçado pelo próprio Deus foi algo que foi feito em comum acordo com toda a Trindade, Pai,
Filho e Espírito Santo, definiu o papel de cada um deles no processo da encarnação. O Pai previu a queda, juntamente com o Filho e o Espírito Santo. O Filho, ele se submete ao propósito do Pai, e o Espírito Santo vem e cumpre esse propósito, introduzindo Jesus de uma maneira especial no ventre da Virgem Maria, para que, de fato, então, ele fosse manifestado para cumprir aquilo que já havia sido determinado. Então, o plano da encarnação desde a eternidade fala do mistério da encarnação e fala que isso foi algo realmente planejado por Deus, que não foi um acidente, como querem explicar muitos teólogos desavisados que não leem a palavra, ou se leem, são extremamente desobedientes àquilo que ela ensina. Na página 5 e 6, a gente tem agora o ponto número 2, o prenúncio da encarnação de Cristo. Aí você dividiu em 2.1, o proto-evangelho, 2.2, o prenúncio do nosso revestimento, 2.3, as profecias do nascimento do Messias. Quer dizer que Deus, além de ter planejado tudo isso desde a eternidade, à luz do que está aqui no 2, na página 5 e 6, ele ainda avisa isso tudo para a gente? É isso mesmo? Sim, visa tudo isso para a gente. Ele traçou esse plano desde a eternidade e, a partir de Gênesis 3,15, ele anuncia como colocar em prática esse plano. A partir do momento que Adão e Eva peca contra Deus, como nós dizemos aí no início, que o homem foi criado sem pecado, mas ele não estava livre de pecar. E que esse casal chamado de Adão e Eva, através do uso do seu livre-arbítrio, escolhe pecar contra Deus, e eles foram condenados à morte por causa dessa desobediência. E só que, com certeza, no coração, no íntimo de Adão, ele deve ter imaginado, e agora, o que é que eu vou fazer? Eu estou eternamente perdido. Mas ali no tribunal da queda, quando Deus estabelece um juízo, um julgamento triplo ali de Adão, Eva e Satanás, ele estabelece algumas disciplinas ali, que cada um deles terão que sofrer, né? Diz que Adão terá o seu trabalho ali, que terá que trabalhar e do suor do seu rosto conquistar o pão de cada dia. A mulher teria a dor na sua gestação multiplicada, e que a serpente, Deus trouxe um juízo muito maior sobre ela, dizendo: e colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aí, segundo os estudiosos, é chamado de proto-evangelho. É quando Deus dá a sentença para o homem, mostrando que ele pecou e que, a partir daquele momento, ele foi destituído da glória de Deus, mas mostra que o caminho de volta à glória de Deus estaria no descendente da mulher, que viria aqui para, além de esmagar a cabeça de Satanás e tirar o domínio da humanidade das mãos de Satanás, veio também devolver a comunhão que o homem havia perdido no Jardim do Éden. Então, isso aí é chamado de proto-evangelho, ou seja, primeira mensagem expressa de que Cristo viria para salvar a humanidade, no tópico 2.1. Isso só poderia estar se referindo a Cristo, porque a partir do momento do pecado, todo e qualquer homem já nasce com essa genética voltada para o mal. Esse gene, essa natureza voltada para o pecado. Então, o Cristo vem, ou então é impossível se cumprir essa vitória sobre esse ser que trouxe o pecado, e só Cristo pode preencher isso, porque ele foi gerado em Maria pelo Espírito Santo, portanto, sem pecado. Sem pecado, isso. Absolutamente humano, mas sem pecado. Então, aqui, meu amado escritor já está defendendo que, dentro do proto-evangelho, já está falando do Senhor que viria e ele assumiria a forma humana. Então, aqui já tem a primeira notificação sobre a encarnação. Não é isso? Perfeitamente. E, nesse caso, a gente vê Deus colocando ele como a solução, né,
para vencer o diabo e para trazer o homem de volta a Deus. Se a gente for analisar bem lá no capítulo 4 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que Adão conheceu novamente a sua esposa Eva, e ela deu à luz um filho, e colocou o nome dele de Caim, e ela diz o seguinte: alcancei do Senhor um varão. É como se ela dissesse: olha, aquele que viria para redimir a humanidade, eu acabei de alcançar. Ela imaginou que através dela, né, que viria então aquele homem que esmagaria a cabeça da serpente. E ela mesma não entendeu, estava muito obscuro para ela naquele momento, e então isso de fato, a promessa desse Redentor não se cumpriu em Caim, porque Caim nasceu em pecado, fruto de uma relação de um casal pecador, Adão e Eva, e para que Cristo pudesse de fato redimir a humanidade, para que a humanidade fosse redimida, era necessário que nascesse um homem, mas um homem sem pecado algum, né, para que ele tivesse condições plenas de se achegar diante de Deus, sem sofrer a ira de Deus contra o pecado do próprio homem. Então, ele tinha que ser homem para salvar o homem, mas ele tinha que ser Deus para se aproximar de Deus sem culpa alguma. Daí nascer de Maria, e aí ter a humanidade, e vir como ato do Espírito Santo, que a gente Sim. não sabe como foi, mas aí o seu lado absolutamente divino, absolutamente divino. Tá, entendemos o 2.1. Obviamente que o 2.1 se liga com o 2.3, as profecias do nascimento do Messias, vieram várias profecias. Mas, meu querido autor, como é que o 2.2 entra nesse circuito de entendimento sobre a encarnação e o nascimento do Messias? O 2.2 fala o prenúncio do nosso revestimento em Cristo. Nos ajude a entender. Bom, quando Adão e Eva eles pecam contra Deus, os olhos deles são abertos e eles descobrem que estavam nus. E como tentativa de resolver, de atenuar o problema do pecado por conta própria deles, eles colhem fazem um cozimento de folhas de figueira e tampam ali as suas partes íntimas, né, e tentando, de fato, arranjar um meio humano para conseguir, de alguma forma, diminuir ou suavizar ou atenuar o problema do pecado da humanidade, pelos próprios meios, né? E aí nós discutimos aqui que as ações ou obras humanas, elas são insuficientes para minimizar a dura realidade do pecado, porque o pecado nos coloca duplamente nus diante de Deus, tanto em nosso corpo físico quanto em nosso corpo espiritual. Nós estamos sem revestimento espiritual a partir do momento que nós pecamos. Então, quando Deus ele vem ali e encontra com Adão e Eva e percebe que os dois estavam nus, né, ele apresenta ali, então, tira aquelas folhas de figueira que eles tinham vestido, e ele, é o que se entende, que ele faz uma veste de pele de animais e cobre, né, aquele casal da sua nudez, e ali os estudiosos entendem que isso é um prenúncio do revestimento de Cristo, uma vez que alguém teve que dar a sua vida, né, e através da sua vida, além de o seu sangue ser derramado, houve uma cobertura da intimidade, houve uma cobertura da nudez daquele casal, e isso, de fato, representa Deus como um sacerdote, sacrificando Jesus na cruz do Calvário, né, para que ele pudesse nos revestir da justiça de Cristo. Porque a Bíblia diz que nós que somos de Cristo Jesus, nós nos revestimos da justiça de Cristo. De modo que quando Deus olha para cada um de nós, Deus não nos vê como seres abjetos ou condenáveis, né, pecadores e resignados, uma vez que quando ele olha para nós, ele vê a cobertura do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, e isso nós temos como revestimento espiritual, e a partir desse momento, nós nos revestimos de Cristo, nós não nos achamos mais na nudez do pecado diante de Deus. Interessante, Renato, estava pensando nesse momento, e vamos lá, quando lá em Gênesis Deus desce, vai conversar com o homem, e aí o homem tenta fugir de Deus, como se Deus não soubesse o que tinha acontecido, né? Deus já Uhum. sabia o que ia acontecer desde a eternidade. E aí Deus olha para o homem e vem cá, o que aconteceu, né? Como se não soubesse. E aí, óbvio que para trazer essa roupa,
um animal foi morto ali, foi sacrificado e a roupa foi feita. Ah, você crê, Renato, que quem tomou toda essa atitude foi Jesus Cristo? Porque olha que interessante, se foi o Senhor Jesus que esteve ali no Éden, conversando com o homem e realizando isso, então veja que interessante, né? Ele é o Deus que desce ali, conversa com o homem e providencia roupa para o homem, e ele é o mesmo que depois descerá pela segunda vez e entregará a verdadeira roupa para o homem, que é o seu corpo, né? Partido Sim, por nós, né? O que você acha? sim. Eu acho interessante, né? Embora a gente não tenha elementos suficientes para dizer que foi de fato Cristo que desceu, mas se Cristo é Deus, ele e o Pai são um só, por coerência nós temos que entender que de fato Cristo esteve ali anunciando para Adão que ele acabava de pecar, mas que haveria um tempo no futuro em que a sua descendência seria resgatada de novo do mundo de pecado e que ele estaria de fato ali morrendo na cruz do Calvário para dar ao homem descendente de Adão o direito de retornar de novo ao paraíso de Deus. Então, acredito perfeitamente, sim, e nos mostrando, então, que isso é um revestimento, né, espiritual que nós temos para que nós possamos fazer parte do corpo de Cristo, né? Então, é perfeito o raciocínio do senhor, muito interessante, eu achei Eu bacana e não me realmente lembro onde acha foi que completamente. eu vi. Eu não me lembro onde eu foi que eu li. Eu estava procurando hoje à tarde para te mostrar, mas foi um raciocínio assim tão precioso e tal. Eu estava lendo antes de conversar com você, e aí eu não me lembro que teólogo eu li, mas ele dizia de forma muito clara: olha, é o proto-evangelho todinho Gênesis. Gênesis capítulo 3 é o proto-evangelho todo e 4 mesma coisa. E então, aquele que um dia haveria de descer e entregar seu corpo para, por intermédio do seu corpo, nós sermos literalmente salvos. Tanto é que a gente come do corpo e bebe do sangue, né? Ele é aquele que desce lá no Gênesis como se dizendo, ó, eu vou voltar a descer. Entendeu? Eu vou voltar a descer, eu vou resolver isso de forma definitiva, mas deixa eu resolver provisoriamente isso aqui. Rapaz, mas eu procurei. É que a gente lê tanta coisa que a gente fica meio perdido, né, Renato? É Mas, incrível, incrível, mas é linda essa ênfase. Mas bem, tudo bem, mas é muito bom. né? Eu creio, como você, o 2.2 foi muito bem colocado, porque até o revestimento fala de futuramente Cristo descendo e se oferecendo por nós. Se oferecendo por nós, né? Tanto é que Deus nos vê é por intermédio da cruz de Cristo, né? E a gente é muito esperto porque a gente se esconde na cruz de Cristo, né, Renato? Meu Deus do céu, que coisa fabulosa. Agora, aqui no 2.3, você completa de forma muito boa todo esse ponto 2, falando das profecias do nascimento. Realmente, ao que parece, Deus não queria que o nascimento do seu filho fosse uma surpresa, ao contrário, ele anuncia, 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 até para que a gente possa entender, ó, está descendo para resolver as coisas, não é verdade? Sim, com certeza. E isso aí é algo muito importante, porque tudo aquilo que Deus faz, eu acho que Amós, capítulo 4, capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, foram os profetas de Deus que receberam a mensagem de que Deus enviaria o seu filho ao mundo de uma forma maravilhosa. Ele nasceria como um bebê, ele viveria como uma criança, cresceria entre os homens de uma maneira muito justa, muito perfeita, e seria o salvador da humanidade. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 7, versículo de número 14, ele diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, né, que quer dizer Deus conosco. Lá o profeta Miqueias também anunciou que de Belém sairia o governador, aquele que haveria de apacentar
Israel, né? E mais uma vez Isaías nos diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, né? E ele será chamado Deus, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, Deus nunca deixa o homem nas trevas da ignorância. Ele sempre avisou desde os tempos eternos, né, que ele estaria, de fato, planejando cumprir aquilo que ele já havia determinado nos tempos eternos, enviando Jesus. Mas ele não queria que a humanidade fosse pega de surpresa, já queria que o homem começasse a se acostumar com a ideia de que haveria um Messias. Então, a visão de um Messias Salvador que viria para resgatar o povo de Israel da escravidão já estava presente em toda a cultura judaica, em todos os povos ali em volta de Israel, e até mesmo dos próprios samaritanos que também aguardavam a vinda do Messias. Por quê? Porque as escrituras anunciavam isso, que Deus enviaria seu filho, né, como um ser humano para ser o Messias e o resgatador de Israel. E realmente não havia dúvida sobre isso. A noção exata é que seria um homem que pisaria no nosso chão, andaria na nossa terra, comeria nossa comida. Nunca houve dúvida Queria sobre nossa isso. água. Beberia nossa água. Muito bem, muito bem. E aí, no ponto 3, você nos traz o cumprimento, né? Lá na E, página de número 6 e na página 7, você traz o cumprimento. Primeiro você trabalha com a concepção, né? Depois o propósito e depois a questão da reconciliação. Vamos lá. Como é que a gente vai trabalhar esse ponto, meu querido escritor? bom, a gente pode começar explicando para os nossos alunos a respeito da concepção da concepção sobrenatural de Jesus, né? Mostrando que para que ele pudesse se tornar humano, alguém deveria se voluntariar para que as profecias se cumprissem. E Maria, ela torna-se então um agente passivo dessas profecias veterotestamentárias que estariam indicando que de fato Jesus viria, né? E só que as pessoas não entendiam no passado como é que esta vinda do Messias aconteceria. Se ele viria simplesmente de uma virgem, mas não sabe como se daria o processo desta vinda. E o Novo Testamento ele vem para clarear o nosso entendimento. Lá em Lucas 1,35 diz que o anjo Gabriel aborda Maria, dizendo: salve agraciada, né? O Senhor, você é bendita entre as mulheres, porque você foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. E ela disse: mas como posso eu dar à luz, né, se eu sequer conheci homem algum? E ele explicou em termos bem simples: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá, porque também o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus e será o Salvador do seu povo. Então, ali, de fato, o anjo explica como se dará o processo. Se dará por milagre imediato e do Espírito Santo. Mas para que isso acontecesse, Maria tinha que aceitar esse propósito, porque Deus não é invasor. Ele simplesmente não obrigaria aquela mulher a tomar uma decisão tão drástica na vida dela, uma vez que ela estaria colocando em risco o nome dela na sociedade, o casamento dela que estava prestes a acontecer com José. Então, havia algo em jogo, né? E Maria, ela se submete de uma maneira maravilhosa à vontade de Deus, mesmo sabendo que ela poderia até correr o risco de ser acusada de adúltera, de ser acusada de ter traído o marido e ter a sua vida exposta, né, à vergonha pública. E mesmo assim, ela se submete e diz: faça-se em mim a tua vontade. A partir do momento que Maria diz: faça-se em mim a sua vontade, ela simplesmente achou-se grávida pelo poder do Espírito Santo. A partir desse momento, ela concebeu, né, e então, de fato, Cristo começou a ser gerado no ventre dela. E só que o óvulo de Maria, ele não foi fecundado pelo sêmen de José, porque José é um descendente de Adão e é um homem que nasceu em pecado. Lá no Salmo 51, Davi diz que eu sei que, na verdade, eu fui gerado em pecado, né? E em pecado também me concebeu a minha mãe.
Então, José não poderia ser pai de Jesus, porque senão Jesus nasceria um pecador. Outro fato muito importante é que, mesmo Maria sendo pecadora, o Espírito Santo, de uma forma maravilhosa, ele envolve Cristo de uma maneira poderosa, protegendo Jesus também do pecado da sua mãe. Porque as pessoas falam, ele nasceu só de Maria, não nasceu de José, porque José era pecador. Não, Maria também era uma pecadora, mas Jesus protegeu, Deus, o Espírito Santo, protegeu a humanidade de Jesus no ventre de Maria para que ele também não herdasse o pecado da sua mãe. Por isso que esse nascimento, além de ser um nascimento milagroso, é também o nascimento que mostra que só Jesus é, de fato, o ingênito Filho de Deus, aquele que tem a pureza em toda a sua essencialidade. Então, os evangelhos de Mateus e Lucas, eles são bastante expressivos em nos mostrar que Jesus nasceu antes mesmo de José e de Maria se unirem pelo sagrado matrimônio, né? Até o escritor Berkhoff, ele diz que isso salienta o fato de que o nascimento de Jesus, ele não foi simplesmente um nascimento qualquer, mas um nascimento sobrenatural, em virtude do qual ele foi chamado Filho de Deus. Por quê? Porque ele não foi gerado de semente de homem, mas o que havia no ventre de Maria era aquilo que foi gerado por Deus pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria. Porque é o poder do Altíssimo que cobre Maria com a sua sombra, e o Espírito Santo é que entra no ventre de Maria e produz esse milagre, fecundando o óvulo de Maria, possibilitando o nascimento de Jesus. Isso é um verdadeiro milagre, porque só um Deus poderia fazer isso. Por isso, o Espírito Santo também é Deus, como nós já estudamos. Só um Deus pode fazer isso. Porque ela não poderia gerar sem José. E Jesus é gerado sem José. E, ao mesmo tempo, ainda tem que nascer dali um ser humano, 100% humano, né? Então, com olho, com nariz, com perna, com ventre, com todas as características humanas, mas não poderia ser tocado pelo pecado. E Maria é tão pecadora quanto. Tanto é que no hino que ela canta, ela diz, olhou para mim, que também sou pecadora, e etc. Gente, a ação do Espírito Santo é absolutamente, assim, maravilhosa, porque protege ao mesmo tempo Cristo em todos os sentidos. É fantástico isso. A doutrina romana, para tentar defender que Jesus nasceu da Virgem Maria e que ele herdou a natureza da sua mãe, eles traçaram aí a doutrina da impecabilidade de Maria, dizendo que ela foi concebida sem pecado, e também a doutrina da virgindade perpétua de Maria, dizendo que ela não conheceu homem algum depois que Jesus nasceu. Né? E alguns teólogos lá do tempo do período patrício chamam isso de prototopos, ou portadora de Deus, a mãe de Deus, né? Mas é algo que não tem apoio na teologia bíblica, né? Foi uma forma de se dar uma origem divina para Maria, mesmo que ela, de fato, nasceu como uma pecadora, como todos nós, e a ênfase deveria recair, de fato, sobre o nascimento milagroso de Jesus, e não na divinização de Maria. Isso é muito importante, mas é um pano de fundo histórico que é interessante que a gente traga para discussão. Né? Não, é fundamental, Renato, isso é fundamental. O trabalho do Espírito Santo foi completo. Gera uma criança sem um homem e gera uma criança que vai crescer num ventre. E como a próxima lição nós ainda vamos estudar a humanidade, 100% homem, mas não poderia pegar traço nenhum de pecaminosidade de Maria. Quer dizer, é alguém que, como toda mulher, era pecadora, mas que naquele momento foi instrumento de Deus para a bênção da humanidade. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Porque senão a gente olha para Maria e começa a dizer salve, né? Salve, aí ficou difícil. Aí fica complicado. Muito então, bem. Foi a partir daí que surgiu a doutrina da mariolatria, né? Até aí por volta do século III, ainda não existia esse tipo de entendimento, né? Infelizmente, isso veio depois dessa discussão.
Ela lá no cântico, ela diz, meu Salvador. Ela própria sabe da condição pecadora dela e chama o Senhor de meu Salvador. Bem, Sim, é verdade. ótimo. Então, como se deu? Em primeiro lugar, uma concepção sobrenatural. Ah, pastor, mas eu queria saber mais, eu queria saber mais, eu queria saber mais. Ótimo. Então, mantém sua fé, crê no Senhor Jesus. Quando a gente chegar no céu, a gente pergunta detalhes sobre tudo isso. E nós teremos uma capacidade mental de compreender o que hoje é impossível compreender completamente. O 3.2 diz o propósito da encarnação e o 3.3 reconciliados com Deus. Aqui parece que nós chegamos no ponto auge da lição, né, meu presbítero? Sim, com certeza. Então, o propósito da encarnação, ela responde à pergunta por que necessariamente Jesus teria que vir em carne, né? E alguns teólogos, eles discutiam a questão de que era impossível que Jesus viesse, se manifestasse em toda a sua glória, porque desde o Sinai, quando o próprio Deus se revela no cimo do monte ali, né, houve terremotos, vozes, relâmpagos e trovões, e o povo temeu em só de ouvir a voz de Deus e o monte fumegando, que dirá a presença e a manifestação física de Cristo diretamente aqui na terra, o homem não suportaria tamanha glória. Outro fato é que, como Deus ele cria o homem, e o homem se tornou um cabeça federal da humanidade, um cabeça de raça, e foi o homem que pecou, Jesus não poderia vir como Deus, né, para morrer na cruz, porque Deus ele não pode sofrer a morte, ele não pode ser, de alguma forma, surpreendido pelas amarras da morte. Mas Jesus, quando ele se faz carne, ele vem com o propósito de morrer. Jesus não veio para outra coisa a não ser para morrer. Jesus, ele não veio só para fazer milagre, ele não veio só para curar as pessoas, para trazer uma pregação maravilhosa e trazer doutrinas fundamentais para a nossa vida. Ele veio, o principal objetivo de Jesus ter vindo ao mundo foi para que ele pudesse morrer por cada um de nós. Porque, pense bem, pastor, para fazer milagre, ele já enviou muitos profetas para que realizaram grandes milagres, como Elias, como Eliseu, né, como o profeta Samuel, como Moisés, né, e nenhum deles tinha condições de salvar o homem, por mais que fizessem milagres. Mas quando Cristo vem, ele, para assinalar que ele é de fato o Filho de Deus, ele recebeu do Espírito Santo o poder para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Embora ele fez tudo isso para demonstrar a sua natureza divina e a sua filiação com Deus, para que as pessoas acreditassem nele, porque ninguém fez mais milagre do que ele fez, o objetivo maior pelo qual ele veio foi para se revestir de carne e sangue, para que ele pudesse morrer por cada um de nós. Porque a partir do momento que o homem peca, só o homem, né, que poderia de novo reatar esta amizade que foi cortada por causa do pecado, e esse homem tinha que ser um homem perfeito, não podia ser qualquer um homem, não podia ser qualquer mártir, não podia ser qualquer agitador de multidões. Tinha que ser alguém que reunia as qualidades perfeitas e, ao mesmo tempo, ser Deus Todo-Poderoso e, ao mesmo tempo, ser um homem perfeito para que pudesse cumprir a ideia de propiciação. Por quê? Porque lá em Levítico 17:11 diz que é a carne, né, que é o sangue que fará expiação pela vida. Em Hebreus 9:22 diz que quase todas as coisas na lei se purificam com sangue, e sem sangue não pode haver remissão de pecado. Então, Cristo assumiu a carne humana, porque a carne humana tem sangue de ser humano, e este sangue de ser humano que tinha que ser derramado no altar de Deus, chamado de Calvário, para que Deus pudesse, então, redimir o homem, expiar o pecado do homem como ele fazia. Quando o homem pecava contra Deus, lá no dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e dentro da Arca da Aliança estavam as tábuas da lei, que era a mensagem de condenação para o homem. Mas quando o sacerdote vem e asperge o sangue daquele bode que foi levado para dentro do santuário, a ira de Deus se aplaca. Por quê? Porque a expiação foi feita. E expiar significa cobrir com um preço. Então, a partir daquele momento, o preço de resgate
foi pago por Cristo. Assim, visto que na eternidade o Logos ele não possuía um corpo físico, era necessário que, por meio da encarnação, ele se revestisse da nossa humanidade, né, de carne e de sangue, para que Deus pudesse, de fato, então, fazer com que esse preço exigido por ele mesmo fosse pago na pessoa de seu filho. Alguns teólogos dizem que nós devemos ao diabo a partir do momento que nós pecamos, né, e que esse preço que Jesus estava pagando na cruz, ele estava pagando ao diabo, mas isso é uma mentira. Nós não devemos nada ao diabo. Deus não deve nada ao diabo. Cristo não pagou nada para Satanás, porque Satanás não tem poder de decidir sobre a libertação das pessoas. Ele pagou isso para o próprio Deus, porque o juízo, a sentença de Deus contra o pecado tinha que ser imediata. O homem tinha que morrer imediatamente. Mas com sua infinita misericórdia, Deus permite que o seu filho se esvazie da sua glória, assuma a nossa humanidade, ele revista-se de carne e de sangue, sendo inocente, puro, imaculado, feito mais sublime que os céus, para que os nossos pecados fossem imputados sobre ele, para que através dele Deus nos concedesse o perdão dos nossos pecados. É interessante isso, porque somente o mais perfeito representante de nós homens poderia morrer por nós. Agora, Cristo também tinha que, ao subir aos céus, levar com ele também toda a divindade, porque, vamos ser francos, né, querido Renato, só um Deus tem condições de chegar perante outro Deus e pedir perdão e ser ouvido e aceito, né? Sim. É aquela velha história, né, que se você faz mal a uma criança, não adianta você ir e pedir perdão para a criança, você tem que pedir ao pai da criança, né? Se você agride uma rainha, a falecida rainha da Inglaterra, a querida Elizabeth, que todo mundo adorava a velhinha, né? Você vai pedir perdão ao povo britânico inteiro, meu amigo. Quando você agride a Deus, meu amigo, meu Deus do céu, cara. Com certeza. Entendeu? Não é você que vai ao povo britânico pedir perdão. É o representante máximo da nação que vai pedir perdão para evitar uma guerra. Então, não é você pecador que vai pedir perdão, meu amigo. Ou vai um Deus te representando para conversar com outro Deus e pedir perdão, ou você está arrebentado. Então, realmente, não tinha como. Cristo tinha que ser 100% homem, 100% Deus. E 3.10, a consequência é essa, realmente reconciliados com Deus pelo corpo de Cristo. Como é que a gente explica isso? Bom, a gente pode já dizer que Jesus nasceu com uma humanidade singular, né? Uma humanidade que foi preparada em vista da crucificação. E esta humanidade, ela tinha que ser uma humanidade que não carregasse em si o gene do pecado, que não carregasse em si a mácula do pecado. Então, ele nasceu com uma humanidade perfeita, porque ele foi gerado no Espírito Santo, e aqui já até no tópico 3 vai repetir aquela questão de que ele também preservou o corpo de Jesus no ventre de Maria para que não herdasse o pecado dela, e assim ele veio para ter a condição de receber todo o pecado, toda a condenação que estava destinada a cada um de nós. Lá em 2 Coríntios 5, 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que por ele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, todo o castigo que nós tínhamos que merecer por causa do pecado de Adão foi imputado no corpo de Cristo. E foi para isso que Cristo teve que ter uma humanidade perfeita. Por quê? Porque ele precisava duas coisas: ser Deus para ter condições de salvar o homem, porque o homem por si só não pode se salvar. A gente vê aí na teologia atual, em várias religiões do mundo, a salvação sendo mais um processo autossoteriológico do que um processo realizado pelo próprio Deus. E só que quando Cristo ele vem de fato para demonstrar que não havia outro meio de salvação a não ser ele descer aqui em carne e osso para
derramar o seu sangue para morrer em cada um de nós. Por isso, a humanidade plena e única de Jesus é que foi fundamental para que nós pudéssemos receber a reconciliação. Paulo disse que Cristo nos reconciliou consigo mediante o corpo da sua carne, porque era impossível, era humanamente impensável imaginar que um ser humano pecador, nascido em pecado, como disse o próprio Davi, ele tivesse condições de se aproximar da presença de Deus para pleitear o perdão da humanidade. Você vê que até o sacerdote, quando ele entrava, ele tinha que entrar com sangue nas mãos. Antes de entrar no santuário para oferecer o sacrifício, ele tinha que se lavar, tomar banho com água limpa, com algumas especiarias cheirosas, para depois ele vestir as vestes adequadas para chegar lá diante da Arca da Aliança, onde estava o propiciatório, e ter condições de oferecer aquele sangue. Mas quando ele chegava lá, ele chegava com um medo terrível, porque ele sabia que se fosse encontrado a menos uma mancha de pecado na vida dele naquele momento, ele seria fulminado pela glória de Deus, ele morreria dentro do santuário, né? Então, essa figura dessa reverência da aproximação do homem para com Deus se mantém, né, desde os tempos eternos, e que só através de Cristo é que nós conseguimos nos achegar com confiança diante do trono da graça e encontrar graça no momento oportuno, né, como diz lá em Hebreus capítulo 4. Então, essa confiança que o apóstolo fala no livro lá de Hebreus, no capítulo 4, ela foi conquistada por Jesus. A partir do momento que ele vem como um homem perfeito, que teve condições de se chegar a Deus sem sofrer a ira por causa do pecado, aí, de fato, ele reuniu as condições necessárias para que se tornasse o nosso resgate e a nossa propiciação perfeita. Muito bom, muito bom. É lógico que você vai tocar nesse assunto na última lição, Cristo lá nas últimas coisas e etc. E também na ressurreição, ele ressuscita, ele tem um corpo glorificado. Mas não sei se você já pensou nisso, Renato. Talvez já tenha pensado, né? Deus, o Pai, é espírito. O Espírito Santo é espírito. Portanto, não tem corpo. E Jesus é o único membro da Trindade que vem à Terra, desce, toma um corpo humano, absolutamente singular, como você falou, absolutamente singular, morre, e depois faz questão de ter corpo, um Sim. corpo glorificado, né? Ele se identifica com a gente para sempre, eternamente. Agora, olha que coisa fantástica, e eu não sei como isso vai acontecer. Obviamente, isso aqui não está na lição, isso é num futuro. A Bíblia diz que, como ele é, nós seremos, né? E olha que interessante, eu que tenho problemas visuais, eu vou ver a Deus. Cristo vai me apresentar a Deus o Pai. Como é que eu vou ver um espírito? Se espírito não tem corpo, rapaz, o que Deus está preparando para a gente é algo incomensurável, né? Eu estava pensando, meu Deus do céu, um dia eu vou ver Deus o Pai, eu vou conhecer o Espírito Santo. Não, mas peraí, mas não tem como conhecer porque não tem corpo, é espírito. A gente é limitado demais, né? Quando a gente para e pensa, a gente mal consegue compreender a encarnação, quanto mais o ser eterno de Deus, né, Renato? Quanto mais o ser eterno de Deus. O que a gente tem que se contentar é que Jesus ele se torna representante absoluto da humanidade até no céu, como o primeiro da ressurreição, né, a subir ao céu em um corpo humano glorificado, porque a Bíblia diz que carne e sangue não pode herdar o reino dos céus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Mas o nosso corpo, como o senhor disse, que às vezes sofre enfermidades, tem problema de vista, problema de coração, vários problemas de saúde, aquilo que é mortal será absolvido pela imortalidade, né? E aquilo que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. Nós teremos um corpo humano como aquele que Jesus apareceu já glorificado perante os discípulos, sem nenhum tipo de limitação física ou espacial, sem nenhum tipo de limitação no sentido até mesmo dos aspectos fisiológicos, né?
Então, é um corpo preparado tendo em vista a eternidade. Então, quando Jesus sobe ao céu com esse corpo, ele está dizendo, olha, eu subi assim para dar garantia para você de que depois que aquilo que for mortal se revestir de imortalidade e aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, você também estará aqui junto, contemplando a face e a glória de Deus como um ser humano, assim como eu, sendo Deus, me tornei humano e eu vou permanecer assim por toda a eternidade para mostrar para a humanidade que, de fato, eu represento a humanidade aqui também no céu, não só na cruz, mas também no trono ao lado de meu Pai. É incrível, né? Meu querido professor, encarnação nada mais é, nada menos é do que Deus descendo e se tornando um de nós. Deus descendo à terra para que eu e você, num futuro não tão distante, possamos subir ao céu. Isso é encarnação. Deus desce à terra para que possamos subir ao céu. Meu Glória. presbítero, muito obrigado por essa lição tão preciosa. Muito obrigado pelo teu tempo precioso. E, meu amado professor, uma excelente lição. Suas palavras finais, meu presbítero, com as quais terminaremos o nosso primeiro encontro. Bom, eu quero agradecer a Deus aí pela oportunidade e também ao senhor e à pastora Loide, né, pela confiança de nos dar a oportunidade de fazer esta revista, porque apesar de ser um assunto muito complexo, a gente poderia imaginar que alguém mais capacitado pudesse fazer, um teólogo, né, sei lá, mais graduado pudesse fazer, e embora com toda a nossa simplicidade, nós pudemos fazer parte de um desafio tão grande como esse, de trazer uma doutrina que é a doutrina central do cristianismo. Então, a gente se sente muito privilegiado e muito feliz por essa oportunidade, também por essa confiança. E também digo para os professores continuar pesquisando sobre Jesus, né, para que possa enriquecer as suas aulas, não ficar só nas palavras aqui do nosso debate aqui, e não só no texto em si, mas procurar, de fato, na teologia, entender como se deu o processo de encarnação e tudo aquilo que gira em torno de Jesus como nosso Salvador. Então, muito obrigado e que Deus possa abençoar cada um de vocês, em nome de Jesus. Irmãos, toda segunda-feira nós queremos literalmente enviar para os irmãos a aula. Nem todas eu e Renata estaremos conversando, mas em todas o Renato estará. Portanto, um grande beijo e a paz do Senhor. E excelente aula sobre a encarnação.